Olá, Fernando. Olha, em primeiro lugar, obrigado por aceitar assim este convite logo à pressa. E aqui o que se pretende é lançar o mote da palavra-chave, é o nome desta rubrica, desta entrevista, se lhe quiserem chamar assim, palavra-chave. Então o que vamos fazer, em vez de eu lhe lançar perguntas diretamente, vou soltar algumas palavras-chave que espero desbloqueiem algumas histórias, algumas memórias que o Fernando poderá partilhar. Não, vai ser fácil porque naturalmente tivemos o cuidado de escolher algumas palavras que sabemos que fazem sentido ou que fazem parte de momentos específicos da sua vida. Tá bom, tá bem. Pronto, preparámos algumas, naturalmente isso vai desenrolar aqui depois mais conversa, tenho a certeza. Sim, O Fernando é um bom conversador. Bom, então tentando vir aqui do princípio, a primeira palavra é moraria. É o meu berço, é onde nasci, é o bairro que me viu nascer, pronto, na Rua Marquês de Ponte Lima, onde tive muitos poucos anos de início, até aos 4, depois fui a viver para casa de uns tios para outra banda, para outra margem, e depois voltei aos 9 anos e já vivi ali uns bons anos. Essa relação com a moraria traz um bocadinho este gosto que lhe é conhecido por esta experiência popular de Lisboa, não é? É aí que nasce. Tudo era uma outra Lisboa também, era outra gente, havia códigos de honra, haviam formas de viver muito especiais, era um bairro muito particular, mesmo dentro desta Lisboa. Sei lá, havia ali uma magia que ainda hoje eu reconheço naquelas ruelas, embora a Lisboa seja cheia de vielas e ruelas, por todos os bairros. Mas não sei se é por ter nascido ali e por ter conhecido tão bem, mas é um bairro muito especial, muito mágico. Se permite a pergunta, porquê é que há esta passagem para outra margem durante esse período? Porque no dia em que eu fiz 4 anos, assim, sem querer, eu acho que a minha mãe fez uma festinha, não é? Como podia, não é? E acho que alguém perguntou se eu queria um boneco ou uma boneca para brincar ou para namorar, e que eu disse assim, que era um menino que eu queria para brincar, e a minha mãe achou aquilo, e então pensou que fosse talvez por eu estar muito relacionado num mundo de mulheres, porque a minha mãe estava separada do meu pai já desde a idade da minha idade de 1 ano, e como eu estava muito, a minha ama era uma mulher, claro, não é? Que era uma querida, a minha mãe, tudo o que nos rodeava eram muitas mulheres, e pronto, foi-me pôr exatamente na casa de uns tios que tinham um primo precisamente da minha idade, então só não passávamos por gêmeos porque não éramos muito parecidos, mas a minha mãe achava que era bom para eu conviver com um rapaz, com miúdos da minha idade. Era uma tentativa de masculinizar. Claro. Mas isso não deixou nenhum tipo de reserva em relação à mãe, claro. Não ficou de qualquer forma nenhuma, nunca consegui. Claro. Foi uma coisa que veio do útero e nunca consegui. É um amor maior, não é? Claro, eu sei que sim. Depois, uns anos mais tarde, há aqui uma palavra que eu acho que nos pode trazer uma coisa engraçada, que é Fórmula 1. Pois. Depois, aos 18 anos, cheguei pela primeira vez a essa casa, a convite de uns amigos aqui numa sala aqui do Príncipe Real, e fui, disseram-me para eu não dizer que nunca tinha feito travesti, para eu dizer que tinha feito poucas vezes. Fórmula 1 que era uma casa noturna. Era uma casa que estava a começar a fazer aquilo, tinha sido um stand de automóveis, e transformaram aquilo numa discoteca que ficou muito gira por acaso, e com o tempo ainda foi melhorando, e depois chegou a ser uma casa nos anos 80 de moda, vinham pessoas de Cascais, da linha toda de Cascais, para vir aos espetáculos ali ao Fórmula 1, e eu fui, pronto, como pediram, olha, traz 2 discos, e não percebia nada daquilo, nem sabia, fiquei muito triste porque não me saía nada bem, fui para o palco e não sabia fazer nada, e depois tinha a pessoa que me tinha levado, que era o Perdigão, que hoje é um amigo de toda a vida, que era um burlesco, era um travesti burlesco, que tinha vindo da África, e pronto, lá me foi ensinando a fazer, e depois mais tarde, eu tentei muitas vezes deixar de fazer, mas iam-me sempre buscar, gostavam de mim. Mas antes desta primeira experiência, o Fernando já teve a oportunidade de contar esta história até noutras entrevistas, e isto foi uma coisinha um bocadinho inusitada, é jovem, és bonito, queres fazer travesti? Exatamente.
Sem nunca ter tido uma experiência Tal qual, nem amadora, nem nada nada, assim. nada. É muito As curioso. minhas experiências era de ir às revistas, ao Parque Meyer, e gostava. Claro. Ficava fascinado, mas nunca me passou pela cabeça que pudesse um dia Estar daquele lado. Acha que hoje, passado este tempo todo, acha que era o encontro inevitável, sente que não podia ter sido de outra forma? Já sinto uma grande pena, uma grande dor não ter acontecido com o meu pai, porque acho que é de onde vem esta vontade, este gosto, esta paixão pelo teatro. O meu pai era um ator nato e já disse isto 1000 vezes e uso sempre esta mesma frase que já se pode cansar. Foi o grande ator que este país perdeu. Porque ele nunca trabalhou com Porque nunca trabalhou, mas sabia fazer tudo. Aliás, há uma grande fadista que um dia vou guardar isto como segredo, porque é uma fadista e uma cantora que hoje é muito consagrada aqui no nosso país, que era contratada do meu pai para ir aos aniversários dele com guitarra e viola cantar no dia do seu aniversário a Santiago do Cacém, por isso ela saberá quem é. Claro. Esse senhor era o meu pai e adorava. E ele cantava depois, ela cantava, vinha-se logo embora, claro. Ele pagava e ele ficava com guitarra e viola e cantava, dançava, fazia tudo, eram atores. E esse ímpeto artístico virado do pai, é o que sente? É, sim. Porque a minha mãe era muito séria, muito recatada. Era muito pragmática e não gostava nada de graças, nem de brincadeira. Tinha um sentido de humor muito próprio. Como é que uma mãe, que até de repente se confrontou com esta idade dos 4 anos, a fazer antever aqui alguma orientação diferente como é que ela depois, mais tarde, olhou para esta escolha, não é? Porque a profissão já foi uma escolha, embora lhe tenha aparecido mesmo à frente. A vida foi tão generosa comigo que a minha mãe começou a saber, não é? Que eu fazia travesti. Só que não tinha ideia do que era, nem sabia o que era. E um ano tive um encontro com o Luís Pereira de Sousa, que tinha um programa que se chamava o Estúdio 4, na RTP, e convida-me para fazer um programa comigo só. Eu tinha um grupo de mulheres, de bailarinas, que trabalhavam comigo, andavam em turnê comigo, e fomos o grupo trabalhar, só menos a stripper, que não, eu tinha uma striptease também. Foram só as bailarinas e eu. E eu tive a possibilidade de fazer pelo menos 2, com a abertura final e um número, em que eu me despia, desmistificava o travesti e acabava vestido de homem. E a minha mãe teve a possibilidade, no conforto da sua casa, de ver o que é que eu fazia. E então a partir daí mudou de opinião e passou a ser uma fã incondicional e queria ir a todos. Tinha que lhe pedir às vezes para não ir, porque eu nunca me sentia à vontade e nunca trabalhava bem quando estava a minha mãe. Começou a respeitar o trabalho que o Fernando tinha escolhido. Falou aí em fadista, é engraçado porque a próxima palavra-chave nos leva até aí. Beatriz da Conceição. Não era um paixão. Sim, já tinha certo. Comecei com 14 anos e fiquei enamorado, não sei porquê, apaixonado. É daquelas coisas que não se explicam, que a vida tem. Fui com os amigos da minha mãe, com o meu padrasto, que fazia anos nesse dia, convidou um grupo de amigos ali do bairro da Moraria, que nos levaram a Alfama, à Taberna del Rei. E depois entramos na Taberna del Rei, a Bia não estava e um desses nossos amigos disse: olha, eu vou só ali a um sítio, se não me mandem vir nada por enquanto, e a ver se está ali uma pessoa. E depois, passado um bocadinho... Ainda não sabia quem era? Não sabia, nunca tinha. A minha fadista de eleição na altura, menino, não era muito menino, era a Fernanda Maria. Claro. Que chegava mais depressa a nós, ali aos bairros típicos de Lisboa. A Bia foi nessa noite, porque depois passámos da Taberna del Rei para o Poeta, e não sei porquê, ouvia cantar e nunca mais consegui deixar de ir lá. Fugia de casa e... Foi amor à primeira escuta? À primeira vista. Apaixonei-me por ela, pela imagem, pelo cantar, pela voz, pelo timbre, por tudo. A sua paixão pelo fado, porque sei que existe, começa aí ou já existia e depois acentua-se? Não, a minha paixão pelo fado acho que vem do meu berço, não é? Da Moraria, claro. Da Moraria. A minha mãe cruzava-se e cumprimentava o Maurício como nós nos cumprimentamos, não é? Claro. Olá, estás bem? Eu fui criado até aos 4 anos numa rua que faz uma bifurcação com a Rua do Capelão, não é?
a Rua João Douteiro, pronto, que era onde tinha a minha ama. E pronto, ali vivia o Maurício e vivia na Argentina Santos, 2 portas acima de mim, por isso o fado estava ali presente sempre. Mas a Bia foi só aos meus 14 anos. O Fernando também canta, mas é uma coisa que de todas as que fez, e fez muitas, acho que foi talvez a que menos hesitou. Foi falta de oportunidade, foi achar que era onde se sentia mais frágil e portanto preferia fazer mais as outras coisas. Eu tenho um problema, quando fico nervoso a primeira coisa que me ataca é a garganta, por isso, se eu chegar a qualquer lado e me disser vais cantar, pronto, acabou. Fico tão nervoso, Acabou. É a pior coisa que posso fazer. Por isso, às vezes, e já me aconteceu algumas vezes, quando estou sozinho e sem nada, fico tão triste ao me ouvir cantar, porque digo, eu gostava de conseguir cantar assim noutras alturas, pronto, mas se calhar não tem que ser, é mesmo assim, claro. Paciência, claro. Faço outras coisas. Faz outras coisas, e por falar em outras coisas, surge-nos aqui um personagem que é a Debra Snake. Sim. Que já é a segunda, não é? Porque primeiro houve uma Suzy Flower, quando da estreia, não é? E depois, porque é que surge uma Debra Snake? Porque o Suzy Flower não foi escolhido por mim, foi pela pessoa com quem eu comecei a trabalhar, não é? E depois houve uma fase em que eu estava a trabalhar com 2 amigos, com 2 artistas, que um deles, inclusivamente, para mim acho que foi o melhor artista que passou e não foi conhecido, que se chamava Patty Cake e que ainda hoje somos amigos. Ele é cabeleireiro, vive na outra margem, e para quem se fez o primeiro troféu, eu não tenho a certeza se foi Nova Gente, se foi a Gente, sei que foi em 79 a quem dera o primeiro troféu a um travesti. Foi a ele. Primeira vez que se premiou um travesti. Que se premiou um travesti. Depois ganhou a Lidia Barlov, depois ganhou a Ruth Briden, tudo bem, mas a primeira pessoa foi feita para ele. E trabalhávamos eu, ele e um outro a quem chamaram Las Metralhas, porque aquilo era um grupo, quando trabalhávamos as pessoas diziam, olha, isto foi a melhor combinação que pôde existir, não é? Tivemos depois um coreógrafo, que foi o Oscar Gonzalez, que foi um coreógrafo cubano, que era um primeiro bailarino do Teatro Nacional de Cuba, que coreografou muitas revistas, ali no Parque Maé, curiosamente, e no Frufru, e que acabou por ser nosso coreógrafo também. Os espetáculos eram muito bons, e eu achei que um dia, debaixo da loucura do álcool e todas as coisas que existiam na época, dissemos, vamos mudar todos de nome, e cada um mudou, e eu mudei também para Debra Snake. Disse, olha, vou mudar os 3 nomes nessa noite. Mudar Muito bem. Mas depois não fica por aí, não é? Ainda não foi definitivo. Mas não foi. Depois a história é uma casa onde eu trabalhei no norte de Espanha, em Zaragoza, que tinha um apresentador e que tinha superstição com a palavra Snake, e eu mudei de um dia para o outro para Cristal Preto. Tínhamos um contrato de 3 meses e claro. Ia ser... Pronto, eu não queria fazê-lo sofrer, claro, eu já não mudei. Isso numa fase feliz, acho eu, porque uma fase em que viaja pela Europa toda, pelos cabarés todos. Por daqui, na Península e nas ilhas, em Canárias, e tu tive um ano também, foi um ano feliz. Foi um ano muito feliz, sobretudo esse. Falou nas revistas, começou também por dizer que havia esse deslumbramento desde menino, pelo Parque Mayer, e depois há uma fase em que tem a sorte de lá ir, e a palavra-chave é Gata Parola, que é uma coisa que se calhar assim quem nos está a ouvir, a ver, não sabe exatamente o que é, mas eu gostava que nos falasse sobre isso. Faz parte de um espetáculo que o Mário Rainho e o Carlos Mendonça escreveram a convite do dono do Tramps, o Dr. Pedro Dias, para fazer, de protagonizar no Tramps, exatamente. Se começou por chamar Bichinha Gata. E depois o êxito foi tanto que passámos para o Teatro Maria Vitória com o nome do Aqui Há Muitos Gatos. Uma versão transformada em revista, não é? Transformada em revista, com gente muito boa, com a Marida Fé, com o Artur Garcia, com a Carla Andrino, com a Maria João Sobral. Com o elenco já alargado, não é? Exato. E foi a minha experiência, uma coisa que eu respeito muito e que chega a emocionar-me se estiver naquele teatro, por acaso, no próprio Maria Vitória. Sim, exatamente. O teatro é uma coisa que eu gosto, mas que me assusta bastante. Acho que não sou a única pessoa, ainda bem que já ouvi de outros atores
que o teatro é difícil por isso, porque temos que estar naquele momento e se perdermos aquele momento podemos perder tudo, não é? Mas pronto, foi uma experiência boa. Foi pena ser aquela e única a parar ali, porque eu precisava de rodar mais, não é? Gostava de ter feito mais. Gostava de ter feito mais 2 ou 3 para apanhar o timing certo, pronto, porque aquilo foi... Para apurar, foi, não é? exatamente, aquilo foi a primeira experiência e pronto, e ficou por ali, não teve seguimento. O Fernando felizmente tem uma carreira cheia de visitas a coisas que são muito mais do que o travesti ou do que o transformismo das noites, não é? Das casas noturnas. E inclusive depois com muitas idas à televisão, muita promoção da Débora Cristal, não é? É natural que tenha havido algum momento de deslumbramento. Nunca houve, de repente se achar elevado em relação aos pares. Eu gostava de dizer assim, pronto, Se calhar não houve, não é? Queria ser uma das coisas que com a idade me apetece ser é honesto, cada vez mais. Claro, exatamente. Porque esta vida faz-nos usar muitas máscaras, não é? O espetáculo é isso mesmo, é saber mentir. Uma vez disse isso ao meu querido Rosado e ele ficou muito chateado, isto não é para mentir. Eu disse, que se nós não soubermos mentir, isto não tem graça, porque às vezes chegamos aqui com tão mau humor, com tão má disposição, e depois quando chegamos ao palco temos que parecer que tudo aquilo é felicidade, alegria. Uma mentira muito bem contada. Pronto. Tem que ser uma mentira muito bem contada, exatamente. Podia dizer, mas eu não consigo sentir. Um dia, tomara que sim, que me acontecesse alguma coisa, que eu ficasse tão deslumbrado e que me sentisse, sei lá, uma grande estrela, uma grande vedeta, essas coisas, mas não, até agora ainda não. Claro. Pode ser que sim, Deus queira que sim. Se for dessa forma é bom, não é? Mas já tenho a maturidade para isso, claro. Pelo menos pode em algum momento, porque eu sei que o Fernando preserva muito a vida do Fernando, à parte da vida da Débora, em algum momento aconteceu sentir que a Débora foi posta em primeiro lugar em relação... Isso é sempre quase, não é? Claro. Veste melhor que eu, não tenho dinheiro quase para comprar para mim, para poder sustentar a Débora, não é? É uma personagem, precisa de tudo, de muita coisa, e é cheia de adereços e de perucas e sapatos, tudo custa muito dinheiro. E depois eu também sou um tipo, como sou, se calhar por ser um aquariano, que qualquer coisa me serve, e por ter alguma raiz árabe, apetece-me vestir assim uma túnica e não tenho, sei lá, o espetáculo exige tanto e veste-me tanto e fico tão fantasiado que depois como homem a Débora realmente suga-me e não me dá vontade de... passa sempre à frente, como Fernando, sem dúvida. Mas que semelhanças é que encontra? Porque aqui dá-lhes a sensação de que são coisas muito diferentes, mas de certeza que há pontos comuns, porque é inevitável, não é? Fernando diz uma coisa que eu acho muito gira sobre o transformismo, nunca se deixa de ser homem, mas nunca se chega a ser mulher, não é? Há aqui a frase não é bem assim, gostava agora que a dissesse, porque eu não sei dizer bem. De homem não passa e a mulher nunca chegará. Exatamente. Quais são as semelhanças na vida, se calhar, que encontra entre a Débora e o Fernando? Eu penso que é uma coisa que faz parte de uma filosofia oriental que aprendi a uma determinada altura da minha vida, em que me apeteceu estudar as religiões e passei pela oriental também. Não é? O budismo, o taoísmo tem muito isso, que há o yin e o yang, o feminino e o masculino em todas as pessoas. E depois andamos ali e jogamos um bocadinho, vamos chegando ao limiar de um e do outro, e eu penso que o homem e a mulher está dentro desse equilíbrio, não é? Pode atingir esse equilíbrio. E eu acho que a minha relação com a Débora Cristal é, sobretudo, a grande admiração que o Fernando tem pela mulher. A mulher é realmente uma figura feminina, não é? Que em mim está marcado. Primeiro porque eu estive quase 9 meses naquele meio líquido que é o melhor lugar do universo, que é o útero da minha mãe. Por isso não há melhor... Sabes que qualquer pessoa
quando perde um amigo, quando está mal, junta-se na escuridão e quer voltar para aquele lugar que é o melhor lugar. Mais confortável, não é? Pronto. E só isso acho que é o suficiente para se admirar a mulher. E depois, não sei porquê, eu tenho um fascínio, sempre me fascinaram as mulheres, admiro-as e respeito-as e venero-as. Paciência, é a mulher. E por falar em mulheres que admira, há aqui uma relação grande com as mulheres espanholas, não é? Sem dúvida. Há aqui este fascínio por toda a cultura flamenca e sevilhana. Isso acentua-se com o transformismo ou é ao contrário? Ou é já existir essa paixão que depois o faz trazer isso porque o Fernando tem muito esta presença de música espanhola no seu trabalho, mas podia ter de outra música qualquer, não é? E porque é que veio a música espanhola? Aconteceu? Já vinha antes e depois quis transportar para o seu trabalho? Ou foi ao contrário? Ou foi escolher este trabalho que o fez recrutar essas mulheres para ele? É quase um segredo isto que eu vou dizer. Pronto, ainda bem, já valeu a pena. Eu acho que já valeu a pena. Desde menino que eu fui criado com pessoas que eu hoje ainda, a minha personalidade ainda é regida por aquilo que aprendi com eles. Eu fui criado com ciganos, tanto do lado da margem sul, como depois quando cheguei à moraria viviam inclusivamente no mesmo prédio. A minha mãe dava-se muito bem, tinha uma forma muito bem, minha mãe tinha uma forma muito bem de viver, sabia muito bem explorar o ser humano, conhecia muito bem a essência humana e vivia muito bem com as pessoas. E tudo aquilo que nós hoje falamos, às vezes estou a ver programas de televisão sobre os ciganos e acho que nem os ciganos das últimas 3 gerações, nem eles sabem o que é ser cigano. Certo. Porque ainda há dias mostrava a um amigo meu, porque apareceram fotografias da Praça da Figueira antes de estar lá aquela estátua de Dom João I. Ali às segundas-feiras havia reunião, os ciganos reuniam-se. Quem é que hoje consegue imaginar que os ciganos tinham um crédito nas lojas e que à segunda-feira vinham pagar durante a semana que faziam as suas vendas e depois vinham fazer os seus pagamentos à segunda-feira? Quem é que hoje acha que é possível confiar-se, por exemplo... Sim, há um preconceito, não é? Não é? Antes do 25 de Abril isso acontecia. Os ciganos tinham dignidade, tinham respeito, sempre tiveram muitos valores e eu fui criado muito junto, como acabei de dizer, no meu prédio, vivia exatamente por cima de mim, e o que a gente vê hoje que nos chateia, que é aquelas famílias em que os miúdos podem fazer tudo e chateiam, se estiverem sentados numa mesa a gente já não nos apetece sentar porque vão nos aborrecer, porque vão mexer naquilo que não nos pertence. Eu fui criado com famílias ciganas onde precisamente se vivia com um rigor e com um respeito em que quando a pessoa mais velha, a matriarca, a viúva, aquela senhora que passava, era quase como um cortejo, como uma coisa tão nobre, e é uma raça tão nobre, que tem coisas tão importantes, que esses nunca dão a cara, nunca é uma pena, porque não deixam passar essa imagem, e isso está ligado, claro, chegamos ao flamenco, o flamenco vem daí. Claro. É essa a minha grande paixão. Saber que nasce aí, não é? É bom. E obrigado por essa partilha. Tenho aqui mais uma palavra, que é mais uma palavra-chave, entenda-se, são 3 palavras na verdade, que é para falar de outra parte deste percurso que é muito longo já e é muito rico, que é Raiz do Coração. Foi dos filmes onde participei, protagonizei, para onde obtive mais trabalho, onde sofri mais, onde o que me custou mais fazer. Os outros foram pequenas participações. A Raiz do Coração? Desculpa, a Raiz do Coração, estou a não. Foi o primeiro, não foi? A Raiz do Coração foi onde fui mais feliz, onde fiz coisas, fazia como direi, figuração especial. Certo. Assim, não é? Foi uma coisa que começou, fui a um casting, era para fazer 2 cenas, acabei para fazer 21, ainda me pagaram por ser coreógrafo, ainda fiz lá uma coisa muito simpática. O Paulo Rocha apaixonou-se, e pelo menos ele dizia, a câmara está apaixonada por si, eu estou apaixonado por si, foi uma relação tão linda, ele era realmente um querido,
E Reis do Coração foi uma experiência muito simpática. É a primeira cinema de 3, exato, salvo erro, não é? Exato. Depois passa pela outra margem. Pela outra margem, do Luís Filipe Rocha, Exatamente. que também tive um papel importante, não pelo que participei, mas por estar com o Filipe Duarte, com o Pipo, que foi o protagonista, durante 2 meses na comuna, a ensaiarmos todo o papel dele, a passar-lhe toda a mensagem do que é que poderia ser um travesti, para ele fazer um transformista, digamos. Claro. E foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Agora, por falar nesta direção de ator, quase, não é? Que foi o que Sim. fez, pelo menos nessa direção do E foi tão bom porque ele é um ser muito especial e aquela relação que tivemos ficámos com uma amizade muito boa. O Fernando dirige os espetáculos, quase todos, não é? Que faz. E ao longo da sua vida tem feito muitas vezes. É fácil assumir esta responsabilidade, porque no fundo o Fernando pode ter mais anos de carreira ou não, mas no fundo vocês são todos, fazem todos o mesmo, não é? Claro. É fácil estabelecer esta relação de, não queria dizer de superioridade, mas de ser quem dirige e os outros aceitarem, porque o Fernando mantém, também graças ao Fernando e aos sítios onde trabalha, onde vai passando a dirigir, mantém-se aqui um conceito de espetáculo que eu acho que quase desapareceu, mas pelo menos resiste, o que é muito importante, e resiste com muita dignidade. Mas é fácil esta gestão? Não é fácil, por isso as pessoas são as mesmas há 20 e tantos anos, não é? Que estou a trabalhar com as mesmas pessoas. Há sempre uma pessoa que tenta entrar, não é? Nós estamos a tentar pôr uma pessoa que venha fresquinha e tal, não sei o quê, depois não se consegue adaptar, porque as pessoas que estão aqui foram aquelas que perceberam que eu lidero o espetáculo, não é? Fui escolhido e pagam para isso, claro. Então eu tenho que fazer da melhor maneira, e a melhor maneira é tentar congelar algo que aconteceu no tempo, que é um espetáculo que já não se usa, que já não se vê, e que as pessoas ao fim de 10, 15, 20 anos de terem visto um espetáculo, querem trazer um amigo e relembrar uma coisa que viveram e continuam a encontrar. Por isso é exatamente de propósito. Eu não quero inovar o espetáculo do travesti em Portugal. Eu quero é congelar um tempo dos anos 80 que as pessoas viram e que querem mostrar a amigos que ainda não tinham nascido, com certeza. E o que é certo é que continua a ter público. Claro. E isso traz-nos aqui à penúltima, porque a última será o Fernando a dizer, mas a penúltima palavra-chave, que é finalmente. Que é esta casa onde estamos agora, não é? E onde o Fernando desenvolve todo este trabalho de que já estava a falar. O que é certo é isto, é que o público continua a vir cá todas as noites para continuar a ver este espetáculo que afinal já não se usa e que está fora de moda. Exato. Finalmente é aquela casa que eu disse já algumas vezes nas entrevistas, a casa mais difícil em que eu já trabalhei, e já trabalhei em muitas casas. Claro. E já trabalhei em casas más mesmo, em todo o sentido da palavra, mas finalmente é a casa mais difícil porque as pessoas estão em constante movimento. Fazê-los parar e olhar para nós é uma discoteca. É quase um milagre. Não é uma discoteca. Claro, é óbvio. E está uma fila primeira de gente sentada e depois todo o resto das pessoas andam ali a fazer tudo o que lhes apetece, às vezes até mais do que aquilo que poder ser permitido fazer, mas pronto, acontece, e dominar isso é realmente um grande desafio. Claro. Já passei, é isso que eu tenho que agradecer ao finalmente, tenho que agradecer duas coisas muito importantes. É que me dá trabalho os 365 dias do ano, se eu quiser, se não quiser tirar nenhum para descansar. E outra coisa é que, sem querer, por força do destino, os momentos mais difíceis da minha vida foram depois resolvidos aqui. Eu tive que voltar a vir trabalhar, não é? Porque as coisas piores da minha vida, como eu comecei a trabalhar há muitos anos no Finalmente, a primeira vez que trabalhei no Finalmente foi em 84, depois voltei em 93 para 94, e de 2000 para agora nunca mais saí, por isso há 18 anos que estou aqui fixo. Praticamente as coisas mais graves, as dores mais sofridas, foram resolvidas aqui, por isso eu tenho que agradecer no fundo a esta casa, que é tão difícil, é tão amarga de trabalhar, mas que também me deu a solução para resolver, para sair das algumas feridas, ajudou pelo menos a sarar. Ajudou,
sobretudo ajudar, foi um remédio para me cuidar das minhas dores, das minhas mágoas mais sofridas. O Fernando falava aí numa coisa engraçada, que é, e é uma pergunta que se pode colocar, onde é que acontece o verdadeiro espetáculo? Isto até um bocadinho no teatro, em qualquer outra forma, é aqui no palco ou às vezes na plateia há um outro espetáculo a acontecer e de facto quem é que está a assistir aqui? É o público ou é o ator, no caso? Às vezes, porque na noite, eu acho que a noite sendo um lugar escuro às vezes é onde as pessoas iluminam recantos seus que deixam apagados durante o dia, claro. Né? Por mais contraditórios que... como é que assistiu a este passar do tempo ali daquele lado, não é? Porque aqui o Fernando tentou congelar uma ideia, uma imagem, mas do outro lado as coisas foram mudando, não é? Do outro lado, na plateia, as coisas foram mudando. Quais são aquelas mudanças mais evidentes no público, nas pessoas, não é? E já expliquei isso, eu não tenho nenhum sentimento de especialidade, não acho especial em nada, mas isso sim acho que foi que eu ajudei também, com o meu temperamento, com a minha educação, com o meu rigor, a transformar alguma coisa no Finalmente. É que o Finalmente também teve uma época, primeiro teve uma época em que as mulheres nem sequer era permitido entrarem no Finalmente, com tudo. Hoje são respeitadas, não é? De igual modo. Outra coisa também, era o público é que quase dominava o espetáculo. O público é que dominava a casa. Eu agora, quando cheguei em 2000, atiravam moedas de cêntimo ao tostão para o palco. Diziam palavrões, insultavam os artistas, diziam-lhe as coisas mais bárbaras, que já acontecia também muito nos anos 80. E isso deixou de acontecer, não é? Há muita loucura, as pessoas gostam de se divertir, podem beber, podem dançar, podem se atirar para o chão, podem gritar, podem fazer um bocadinho de tudo. Só não podem também ultrapassar o que se acha que é limite do respeito para com o ser humano. Porque está só a fazer o seu trabalho, claro, não é? Claro. Vocês estão só a fazer o vosso trabalho. E isso é eu acho que essa é a grande diferença que aconteceu no Finalmente, a partir de que comecei eu a gerir o espetáculo no Finalmente. Eu disse, não, ninguém se baixa para apanhar moedas, mesmo que seja uma nota, não se baixam. Se a pessoa entregar em mão, tudo bem, se querem receber, se não querem, não recebem. Agora, andar de joelhos a apanhar moedas porque atiram moedas, aquele tipo de bocas do vai-te embora, vai para casa, ou mulher, ou estás velha, ou não sei o quê, que faziam outros artistas que estavam aqui e que lamentavelmente se calhar ajudou muito essas bocas a adoecerem porque criaram um foco infeccioso de estarem aqui a sofrer uma coisa que não pode acontecer. Claro. Comigo não dá para acontecer. Começa no respeito por si próprio, não é? E porque eu tenho que continuar o meu trabalhinho aqui dentro. Claro. A noite, como eu dizia, é um lugar escuro. O Fernando já vive na noite há muitos anos. Como é que se mantém um ser luminoso ao fim de tanto tempo a trabalhar no escuro? Qual é o segredo para se esquivar de algumas zonas mais sombrias que provavelmente observou ou passou por elas? Qual é o segredo para... sem nunca fugir da noite, porque nunca desistiu, não é? Disse que ao início ainda pensou sair, mas depois foram sempre... Sim. Sei lá, eu acho que dar valor à vida, Benjamin de Israel é um aristocrata do século XIX que foi primeiro-ministro da Rainha Vitória e que disse a vida é demasiado curta para ser pequena. E nós não podemos deixar que a vida seja tão pequena quanto isso, ficarmos agarrados ao álcool, só ao álcool, à droga, a todas essas coisas que, se a vida é tão pequena, temos que aproveitar e fazer dela o melhor possível, não é? Sem deixar valores tão importantes como a humildade, a dignidade, o respeito pelo ser humano, não é? E tudo isso faz uma receita que talvez, tendo também nascido com essa luz
de amor pela humanidade, ajude a construir este ser que sou eu. Há alguma coisa que sinta que lhe falta fazer? Muita coisa. Mas assim, aquele desejo maior, assim, que diga, gostava muito de fazer isto e ainda não tive a oportunidade. Eu gostava muito de não morrer sem realizar um filme que tenho imaginado. Que tem na cabeça. Esperemos que aconteça. Espero. Se pudéssemos fechar a sua vida num fecheiro digital e para o desbloquear tivéssemos de saber uma palavra-chave, qual seria? Assim, em resumo, muito em resumo. A palavra passe. A palavra passe. Como é que se resume o Fernando ou a Débora? Ou os dois? Não. A minha palavra passe para abrir uma fecheira seria mãe. Mãe. Desculpem. Não? É o que é. E é linda. É uma palavra muito bonita. Se fazer. Claro. Não consigo me libertar mesmo. Paciência. Obrigado. Obrigado também.